Antes de começar, já se inscreve no canal, porque esse vídeo não é para qualquer um. Isso aqui não é motivação rasa, não é frase de efeito, não é papo de autoajuda. Isso aqui é verdade nua, crua e dolorosa. E quem tem coragem de ouvir até o final, nunca mais volta a ser o mesmo. Então se inscreve, ativa as notificações e vem comigo, porque essa reflexão pode ser exatamente o que você precisava para nunca mais se permitir fracassar. Por que você vive procurando desculpas? Quem te convenceu que é aceitável viver se justificando, se escondendo atrás de histórias que você mesmo criou, para se proteger da própria fraqueza? Por que você ainda tenta se enganar, fingindo que o problema é o mundo, são as circunstâncias, são os outros, quando na verdade o problema está no espelho? Será que você percebe que cada desculpa que conta para si mesmo é mais um tijolo na parede que te separa da vida que você diz que quer? Será que você entende que cada vez que você escolhe o caminho fácil, você na verdade está cavando sua própria cova mental, emocional, existencial? E se eu te dissesse que autocontrole não é uma opção, mas uma obrigação, você aceitaria isso? Ou se ofenderia? Por que você ainda acha que pode viver uma vida grandiosa, sem disciplina, sem força de vontade, sem compromisso inegociável consigo? Por que é tão fácil se abandonar? Por que é tão fácil ceder para o prazer momentâneo, para a procrastinação, para a distração, para a fuga, para o auto-engano? Quem te ensinou que é aceitável viver assim? Quem plantou essa ideia covarde na sua cabeça? Você já parou para se perguntar por que sua vida não se move? Por que você vive preso nos mesmos ciclos, nos mesmos erros, nos mesmos arrependimentos? Será mesmo que é falta de oportunidade, de tempo, de recursos? Ou será falta de coragem, de disciplina, de caráter? Kant te olha de frente e te pergunta sem piedade: você age segundo a razão ou segundo os caprichos da sua própria fraqueza? E se excelência não for um prêmio, mas uma obrigação moral? E se viver uma vida medíocre, guiada pela preguiça, pelo comodismo, pela indisciplina, não for apenas um erro, mas uma traição contra si mesmo? Por que você acha que merece uma vida extraordinária, se sequer é capaz de cumprir a palavra que dá a si? Por que exige tanto do mundo, se sequer exige de si aquilo que deveria ser o mínimo? Por que sua força de vontade é tão frágil? Por que ela quebra no primeiro desconforto? Por que você recua quando sente cansaço, quando sente tédio, quando sente dificuldade? Quem foi que te disse que a vida ia se moldar ao seu humor, ao seu cansaço, às suas vontades de criança? A vida não é um conto de fadas, né? E se eu te dissesse que não existe sorte, só disciplina? Que não existe fracasso externo, só rendição interna? Que não existe vida grandiosa, sem autocontrole brutal, sem domínio absoluto sobre si? Por que você não aceita que cada vez que escolhe conforto imediato, você está assinando um contrato silencioso com o fracasso? Por que se recusa a entender que o preço da liberdade, do respeito próprio e da grandeza é disciplina diária, constante, inegociável? Será que você percebe que enquanto não aprender a dominar a si, será sempre escravo de tudo? Dos desejos, das emoções, dos vícios, da opinião dos outros, do próprio medo, da própria preguiça, da própria covardia. E se a excelência não fosse algo extraordinário, mas apenas aquilo que você deve a si mesmo? E se tudo que você chama de difícil demais, na verdade fosse só preguiça disfarçada, covardia maquiada, auto-engano refinado? Kant te perguntaria, sem desviar os olhos: por que você vive fugindo da única batalha que importa? A batalha contra si mesmo. Por que é tão mais fácil lutar contra o mundo do que lutar contra seus próprios impulsos? Por que é tão mais fácil culpar os outros do que assumir de frente que sua vida tá do jeito que tá? Por que você escolhe todos os dias se abandonar? O que significa de fato autocontrole? É suprimir quem você é? É se tornar uma pedra, um robô, uma máquina? Ou é, na verdade, o mais alto grau de liberdade, aquele estado em que você, finalmente,
deixa de ser comandado por tudo que te enfraquece? E por que você teme tanto isso? Por que você teme tanto se tornar alguém que honra a própria palavra, que cumpre o que promete a si, que não negocia com sua própria fraqueza? O que há aí, dentro de você, que tanto resiste à própria grandeza? Quem te convenceu que disciplina é opressão, quando na verdade é libertação? Quem te ensinou que se esforçar é sofrimento, quando na verdade é construção? Quem te iludiu ao ponto de você acreditar que a vida ia te dar alguma coisa, sem você primeiro provar que merece? Será que você entende que cada dia em que você não domina a si é um dia em que entrega o comando da sua vida na mão dos seus vícios, dos seus desejos mais baixos, da sua própria mediocridade? E se a força de vontade não for algo que se encontra, mas algo que se constrói todos os dias, no desconforto, na renúncia, no sacrifício, você está disposto a pagar esse preço? Ou vai seguir se enganando, esperando algum milagre, alguma fórmula mágica, algum empurrão externo que nunca vai chegar? Por que você ainda acredita que disciplina é uma questão de motivação, quando vai aceitar que é, na verdade, uma questão de decisão? Uma decisão radical, definitiva, incondicional. E se você nunca sentir vontade, será que mesmo assim vai fazer? Ou sua vida vai continuar sendo uma sequência de desculpas, de adiamentos, de arrependimentos? O que dói mais? O peso da disciplina ou o peso do fracasso? O desconforto do autocontrole ou a humilhação de saber que se traiu mais uma vez? Kant te coloca contra a parede e te pergunta: você é senhor de si ou é servo da própria fraqueza? Por que você se permite ser guiado pela parte mais fraca de você? Por que você acha normal acordar, olhar no espelho e já começar o dia se traindo, se enganando, negociando consigo mesmo tudo o que prometeu no dia anterior? Quando é que você vai perceber que o mundo não te deve absolutamente nada? Que a vida não recompensa intenção, não premia desejo, não reconhece vontade não cumprida, só honra quem age, quem executa, quem cumpre, quem não falha consigo? Será que você percebe que toda vez que escolhe procrastinar, você está escolhendo conscientemente fracassar? Será que percebe que toda vez que diz, depois eu faço, você está assinando sua sentença de viver uma vida abaixo da sua capacidade? E se a excelência não for um lugar, mas um caminho de renúncia, de disciplina, de esforço ininterrupto? Você está preparado para isso? Ou só quer as recompensas, sem os sacrifícios? Por que você acha que merece vencer, se não faz o que precisa ser feito? Por que exige resultados de excelência, se não vive com disciplina de excelência? Por que cobra tanto do universo e tão pouco de si? O que significa de fato ser forte? É não sentir dor, é não sentir medo, ou é, justamente, fazer o que precisa ser feito, apesar da dor, apesar do medo, apesar do desconforto? E quando você se olha no espelho, você vê alguém confiável? Vê alguém que cumpre o que promete? Ou vê alguém que vive se traindo e depois inventando desculpas sofisticadas para disfarçar a própria covardia? Por que você vive fugindo da única pergunta que realmente importa? Quem você escolheu ser? Quando é que você vai aceitar, de uma vez por todas, que tudo que você chama de azar, de má sorte, de falta de oportunidade, de tempo difícil, é, na maioria das vezes, só reflexo direto da sua incapacidade de se dominar, de se conduzir, de se manter firme no que sabe que tem que ser feito? E se o seu maior inimigo sempre tiver sido você, você está pronto para encarar isso? Está pronto para finalmente aceitar que não existe sabotagem externa maior do que a autossabotagem? Kant destrói qualquer ilusão confortável e pergunta friamente: você vive como um homem ou como um fantoche dos próprios impulsos? E agora, sabendo disso, o que vai fazer? E se a única diferença entre quem vence e quem fracassa for que um cumpre o que diz que vai fazer e o outro não? Você percebe que excelência não é um dom, é uma escolha? Que autocontrole não é talento, é construção diária? Que força de vontade não é genética, é decisão, é prática, é treino?
É compromisso inegociável consigo? A decisão é sua. Sempre foi. Sempre será. Vai fechar esse vídeo e continuar vivendo como sempre viveu? Vai se distrair? Vai se anestesiar? Vai abrir outro vídeo qualquer para esquecer esse incômodo que tá queimando dentro de você agora? Ou vai finalmente decidir que não dá mais para viver assim? Ou você se torna senhor de si, ou passa a vida inteira escravo da própria fraqueza.